Eu fico até sem graça, ainda não aprendi a lidar bem com aquelas pessoas que me reconhecem agora. Tá igual eu também. Eu ainda... Eu olho pra mim e falo assim, olha... Eu chego no... Você tinha razão, eu nem lembro mais do que eu tinha razão, mas eu, cara... Não costuma ser celebridade, né? Não, tô longe de ser celebridade, mas todo... Reconhecido. Curtindo a Cidade FM. A partir de agora, na Cidade FM, programa Visão Popular. Apresentação, Wagner Rodrigues. Comentários, Geraldo Davi. Muito boa tarde, começa agora o programa Visão Popular. Muito boa tarde, começa agora o programa Visão Popular. Tivemos um pequeno atraso, problema com a internet, mas hoje receberemos aqui a Andréa Santos, escritora, palestrante, vai falar um pouco do seu livro. Vamos receber aqui também o Alexandre Augusto, um dos maiores apoiadores do Bolsonaro na cidade de Limeira, o Bolsonaro que teve 70% dos votos, mais de 111 mil votos em Limeira. Então, o limeirense quer mudança no Brasil e votou demais. Limeira, que era uma cidade muito petista, né? Então acabou elegendo o Bolsonaro quase no primeiro turno, e também não votou no PT, o PT ficou quase em último colocado aqui, quase perdeu para o Cabo Daciolo aqui o PT, né? O Costa e Silva ganhou do Luiz Marinho aqui em Limeira. A eleição do PT em Limeira foi um desastre. Então, o Bolsonaro saiu vitorioso e arrastou multidões, né? Então, o PT acabou, PSDB acabou, agora é era de novas lideranças políticas na cidade de Limeira, e uma das lideranças políticas que é nova e que está aqui se chama Augusto Alexandre, ele que é um pregador da boa ordem na cidade de Limeira, e está aqui hoje e vai falar, e eu tenho certeza que com essas coisas que ele prega, que ele está defendendo a cidade de Limeira, é um forte nome para 2020. Né? Boa tarde, Augusto Alexandre. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os participantes aqui da mesa. Muito obrigado aí pelas palavras, né? Vamos ver o que vai acontecer em 2020. Eu trouxe também o Edmilson Gonçalves, porque o candidato dele ganhou do PT, o candidato a governo do estado de São Paulo ganhou do PT, o Costa e Silva. Né? Então, boa tarde, Edmilson, mas nós vamos falar também dos seus candidatos a deputado. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Augusto Alexandre. Boa tarde, Andréa Santos. Andréa Santos. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui, né, mais uma vez participando. O Wagner sempre, às vezes, tira eu da minha casa para vir aqui, porque ele sabe que a audiência aumenta. Eu tenho que aguentar isso. Uma boa tarde para o Matheus Nogueira, lá do Mercado Nogueira, que já está aqui nos acompanhando também. O Matheus também, que eu acho que votou no Bolsonaro, né, Matheus? Você também, que é um pregador da boa ordem, com certeza votou no Bolsonaro. Andréa, boa tarde. Boa e você? Tarde. É bolsonarista, petista, direita, esquerda? Eu votei no Novo. No Novo, no Amoedo? Eu votei no João Amoedo. Eu fiz uma estratégia não combinada com o povo brasileiro. Enquanto eu sabia que todos os meus amigos e conhecidos estavam votando no Bolsonaro, eu pensei um pouquinho em 2022. E dei uma fortalecida numa campanha que eu acho que vai ser importante para nós no futuro, principalmente em relação aos deputados que trarão o João Amoedo, pelo menos para os debates. Sim. Mas agora, segundo turno, isso já estava certo, inclusive eu já havia até mencionado nas minhas redes sociais, obviamente eu sou o Bolsonaro. E Andréa, o Novo fez governador, né? É muito importante ter governador, fez bastante deputados, e surpreendeu também, né? E surpreendeu demais, porque ganhou da Marina, que já está há muito tempo aí, ganhou de outros partidos, e realmente fez história e vai ser um grande nome em 2022, você está certo. Vai ter bastante concorrência, né? Muito provavelmente o João Dória também estará em 2022 lá investindo nisso, mas eu acho importante, porque o mais importante vai ser a renovação que nós fizemos na política, né? É importante e era receoso para nós que as pessoas não tivessem, a grande maioria, o mesmo entendimento. Então eu estou feliz com os resultados.
Eu sou uma eterna otimista. Eu estou muito feliz com os resultados e estou muito tranquila e acredito que o Bolsonaro realmente agora no segundo turno efetiva a sua candidatura. E você votou no Dória também, você é a Dória. Não, eu não votei no Dória. Ah. Eu não votei no Dória. Meu marido votou no Dória. Não acho uma má opção. Eu realmente fui completamente de 30, eu fui de novo, tanto para deputado, quanto para governo e para presidência. Para ajudar o Bolsonaro, eu fui de Major Olímpio no Senado. Então, eu fiz eu contrabalanceei de uma maneira que eu entendi para mim como estratégico, juntando ideologia com necessidade realmente de desbancar o PT. Mandar um abraço aqui também para o pessoal lá do Pesqueiro do Ed, que está nos acompanhando lá, o Ed, o Tiririca, o pessoal todo lá, todo mundo almoçando. Daqui a pouquinho eu vou para lá também comer aquele filezinho de tilápia, aquela costelinha de pacu. Então, um abraço a todo o pessoal aí do Pesqueiro do Ed. Augusto Alexandre, é assim, eu vi você demais militando para o Bolsonaro. Eu acredito você ser um dos responsáveis por essa votação extrema que teve, né? As manifestações suas têm visibilidade na internet. Porém, a sua deputada, doutora Alessandra, não conseguiu, infelizmente, chegar, né? Que seria um grande nome também, uma novidade. Ela é nova na política? Ela é nova, é a primeira eleição dela, ela foi convidada pelo PSL a participar desse pleito. Mas, veja bem, ela é neófita na política e conseguiu ainda assim ficar à frente de políticos já renomados aqui na cidade, na votação. Então, eu digo para você que ela galgou o espaço dela, ela marcou o território dela. Ela teve quanto? 8.411 votos. Ela ficou à frente do Jorge de Freitas, Carolina Pontes. Tá? Então, não é para se desprezar esse tipo de votação para uma candidata sem qualquer visibilidade no cenário político. As pessoas não conhecem ela. Né? Isso foi importante. Sobre ter militado para o Bolsonaro, eu como cidadão, eu até falava ali fora, todo mundo tem um muro, né? Mas o meu muro só tem 10 centímetros de largura, ele não tem 2 quilômetros. Tá? E nesse momento da nossa história, a única pessoa em condições de confrontar e vencer o PT na urna é Jair Messias Bolsonaro. Então, eu direcionei o meu voto para ele, até porque eu dizia isso em 2016. Se não aparecer um outro candidato que possa fazer aquilo que ele está prometendo fazer, ou seja, se opor ao PT, principalmente, eu vou com ele até o final. E não apareceu. Essa é a verdade. Nenhum outro candidato tem essa capacidade de se opor ao lulopetismo que ele demonstrou. Eu quero mudança no Brasil. Eu não quero mais o mesmo Brasil, eu não quero mais as mesmas políticas. Eu até discuti aqui no programa do Edmilson a questão dos 150 mil votos para candidatos de fora da cidade. Alexandre, deixa eu só te perguntar, Wagner, deixa eu perguntar fora do ar, o porquê essa questão do pessoal, tanto o PT, o que é essa antipetismo, o que é isso, Alexandre? O que está acontecendo no Brasil? O antipetismo. Eu posso te explicar o antipetismo em algumas coisas assim, bastante rápido. Então eu vou te explicar o antipetismo de uma forma bem rápida, tá? Porque as pessoas que estão em casa não entendem esse antipetismo. Então vamos lá. O que o petismo quer para o Brasil? Criar imposto sobre a exportação, está na página 41 do programa deles, criar imposto sobre lucros e dividendos, como se o empresário já não pagasse bastante imposto, ele ainda quer cobrar o imposto sobre o lucro do cara. Tá? Aumentar o imposto territorial, o ITR, para grandes propriedades. Ele se esquece que essas grandes propriedades que produzem todo tipo de alimento no Brasil e exporta e alimenta mais 1,4 bilhões de pessoas mundo afora, né? Eles se esquecem que isso é graças ao grande agricultor. O PT está desconectado com a realidade do país. Imprensa. Promover uma reforma do sistema de justiça para reduzir o poder de investigação do Ministério Público Federal. Isso está nas páginas 6 e 15 do programa deles. Tá? Segurança. Desmilitarização das polícias, página 31, e iluminação com LED nas ruas. Página 54. Como se isso
inibisse o criminoso que hoje dá até sorrisinho para a câmera. O PT é um partido desconectado com o mundo, com a realidade, com as coisas morais e direitas do nosso dia a dia. Esse é o PT. Ministérios. O PT quer criar 6 novos ministérios. Nós já temos 30. Ele quer mais 6. Isso está na página 19, 20 e 55 do programa deles. Ditaduras socialistas. Desenvolvimento da infraestrutura de países do Mercosul. Quem é que faz parte dos países do Mercosul hoje? Bolívia, Equador, Venezuela. Tá? Daqui a pouco eles vão querer pôr a Nicarágua. Tudo ditadura. Agronegócio. Regulação do agronegócio para evitar ampliação de grandes latifundiários. Hoje, qualquer fazendeiro, na visão do PT, é um latifundiário. Qualquer fazendeiro. Qualquer empresa que produza alimentos neste país é latifundiária. Tá? E distribuir terras ao MST e indígenas. Me mostra o que o MST produz. Me mostra o que índios produzem. Com todo respeito aos índios, mas me mostra o que eles produzem. Eles produzem pulseirinha, eles produzem arco e flecha para vender, né, de adorno. Eles produzem cocares. Sabe? Essa parte do Não, do só uma Brasil... coisinha, não, peraí, presídios. Reduzir a massa carcerária do Brasil através da liberação de presidiários, página 33. Porra, peraí. O grande problema desse país não é a corrupção geral. O grande problema desse país é a impunidade que gera todos os outros crimes. Sim, nós tivemos agora uma mudança, Wagner, desculpa te cortar, mais de 80%, aliás, 50% do Senado, mais de 50%, mais de 70%, se eu não me engano, do Congresso. Em São Paulo, no Estado, também tivemos mais de 60%. Não, e uma coisa interessante no nosso Congresso hoje é o seguinte, ele estava falando, o MDB também continua com uma bancada grande, mas mudou as caras, mudou os políticos, entendeu? São pessoas que estão desconectadas com a velha política, que estavam ali há 15, 20, 30 anos. Mudou isso. Mas diziam lá atrás, mas o Bolsonaro vai ter um grande problema para governar por causa do Centrão. Aí eu te pergunto, que Centrão? O Centrão acabou, meu amigo. O Centrão só está no Congresso até dia 31 de dezembro, porque dia 1º assume novas pessoas. O Centrão, o Bolsonaro vai ter problema para governar por causa dele mesmo. Não é por causa de governar. O Bolsonaro vai ter problema entre ele mesmo. Nem o Bolsonaro aguenta ele mesmo. Vai ser difícil para o Bolsonaro governar para continuar mantendo essa posição firme dele. Falavam a mesma coisa sobre... Segundo o Bolsonaro ontem, ele vai baixar para 15, ele vai baixar para 15 os ministérios. Não importa o que ele faça, não é assim do jeito que ele pensa. A teoria não tem nada a ver com a prática. Então o Bolsonaro vai sofrer muito. O Bolsonaro já ganhou a presidência do Brasil, não se discute mais. Né? Então, mas ele vai sofrer muito. O Edmilson ainda não falou. É até triste ver o Edmilson quieto. Né? Então, Edmilson, o seu candidato, Emael, teve 41 mil votos, né? Não teve voto nem para deputado. O seu candidato a governador foi bem, né? Para um novo, foi bem. Né? O Emael já está aí mais de 50 anos e teve 41 mil votos. E o seu candidato a governador foi bem. Os seus candidatos a deputado, um teve uma votação para começo, tá bom, dá para arriscar de vereador. Agora o outro, os votos não foram computados ainda. O que aconteceu com o seu candidato a deputado federal, Gu Tigers, que o voto dele não foi computado? Só ressalvando primeiro o que você disse aí, o Edmilson não falou ainda, e que o Bolsonaro já ganhou a eleição. Eu te confesso até que você deve ter alguma pesquisa secreta aí para se tratando de Wagner Rodrigues e Geraldo confessar isso daí, é porque deve ter alguma pesquisa escondida, porque eu vi isso da boca deles. Jogaram a toalha. Jogaram a toalha, jogou a toalha. Deixando bem claro aqui. A matemática não mente. Ele já falou aqui do meu candidato. Eu estou sendo totalmente
imparcial, neutro. Eu Mas, assim, quero falar do seu candidato. Eu te chamei aqui para você explicar para os mais de 8 mil pessoas que votaram. As 8 mil pessoas que votaram no seu partido em Limeira têm que saber o que aconteceu. Quantas pessoas? Mais de 8 mil pessoas que votaram no seu partido têm que saber o que está acontecendo. Né? Foi mais de 10 para o governador. Sim. Mas para os candidatos a deputados eles querem saber o que aconteceu. Eu votei no GU, mas o GU apareceu zerado. Então você tem que explicar. Eu vou explicar. A votação do candidato, o José Augusto Corrêa, o GU Tigers, está com recurso especial. Isso é normal, falta um documento, você entra com recurso, e aí depende dos tribunais. Às vezes eles analisam, às vezes atrasa um pouco. Atrasou. Esse recurso deve ser julgado essa semana aqui, e aí contabiliza e mostra todos os votos dele, normalmente para todo mundo, todo o país ver. Foi isso que aconteceu. Porque as pessoas que votou nele querem ver o voto lá. Então, para quem votou no GU, os votos estarão computados a partir de semana que vem, segundo Edmilson Gonçalves, presidente municipal do DC. E, Edmilson, quando eu falo que o Bolsonaro já está eleito, é a matemática simples. Quem votou no Bolsonaro é Bolsonaro. Bolsonaro dificilmente perderá votos, ele só vai ganhar de quem é anti-PT. Foi mostrado nessa eleição, Augusto, Andréa e Edmilson, que ninguém suporta mais o PT. Ninguém quer saber mais de PT, ninguém quer saber de PSDB e ninguém quer saber de PMDB. Né? Em Limeira foi um caso à parte que o doutor Rafael teve 15 mil votos. Né? É aquela política antiga ainda, igual o Augusto falou, a mesma política que o Silvio usa é a política que o doutor Rafael usa. Então, ele teve ainda 15 mil votos, o Murilo teve 13, com o mesmo tipo de fazer política. E a doutora Mayra surpreendeu com 22. Então, a população não quer a política velha mais. Então, é com isso que eu afirmo. Só os candidatos, só os votos das pessoas que votaram no Amoedo, assim como o André, e as pessoas que votaram no Cabo Daciolo, o Bolsonaro já é presidente do Brasil, que são a direita. Quem votou no Amoedo e no Cabo Daciolo é a direita também. Né? Então, bem dizer, o Bolsonaro já está eleito. Vai ter esses debates aí. Fica difícil. Qualquer coisa que o Haddad fale, fica difícil, porque a maioria que vai estar assistindo o debate é a favor do Bolsonaro. Mesmo que ele fale assim, a camisa do Wagner é rosa. O Haddad fale, as pessoas vão falar, não, é laranja. E se o Bolsonaro falar que é laranja, entendeu? Porque as pessoas já estão com o Bolsonaro, não tem como mudar. Mas eu não queria falar muito do nacional, do Bolsonaro, eu quero falar mais do estadual. Tá. Do estadual, porque é o mais importante para Limeira, que é o estadual, que é o que vai ajudar mais Limeira. Federal, o Augusto Alexandre tem que pegar muitos aviões para ir lá pedir alguma coisa para o Bolsonaro. Né? Então, aqui fica mais perto para a gente ir em São Paulo cobrar alguma coisa. Então, Depois aqui... eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo em relação ao Bolsonaro. Eu não tornei isso público, eu vou tornar aqui no programa. Eu vi ele mandando um vídeo. Não sei se é isso. Ele mandou um vídeo mandando um abraço para o Wagner de Limeira e para toda a polícia ali. Então, tem esse vídeo aí que ele mandou, né? Ele estava dentro do carro, ele falou, eu que passei por Limeira e tal. Ele mandou esse abraço. Eu queria saber de vocês. Dória ou Márcio França? Assim, a coisa é mais ou menos assim. Eu estava com o Márcio França até ele declarar, até que o Dória declarou voto no Bolsonaro. Agora eu vou... E com o Dória, eu tenho uma experiência pessoal com o Dória, lá na década de 80, onde eu conheço, independente de qualquer coisa, independente de eu estar contrário à questão dele não continuar prefeito, eu não gostei disso, mas o Dória é extremamente eficiente. Ele é eficiente desde aquela época, quando ele era secretário de Turismo de São Paulo. Tá? Então, eu tenho essa experiência com ele lá atrás. Nós íamos fazer um evento lá em São Paulo, e em 40 dias esse evento se tornou realidade. Coisa que hoje os caras pedem até 6 meses para fazer, ele fez em 40 dias. E um evento para mais de 100 mil pessoas. Não foi qualquer evento. Não foi um eventinho uma quermessinha de 2, 3 mil pessoas. Foi para mais de 100 mil pessoas. Ô Wagner, eu quero deixar registrado, ele está falando do Dória,
E essas expulsões, Wagner? Pergunta aí o Daqui a pouquinho, espera todo mundo dar opinião sobre o Ah, governador. você vai esperar um pouquinho? Então vamos lá. Fale, Sobre o governador... porque ele já estava em cima do muro. Vai. Não, que isso. Você aí só vive em cima do muro. Eu até te confesso também que o meu pensamento era de votar no segundo turno, agora que foi o segundo turno, no Márcio França. Mas eu estou propenso a não votar e vou esperar uma reunião que nós vamos ter do partido e decidir qual que é a posição do partido. Ainda que eu tenha a minha posição, mas nós temos um dever de respeitar desde dos princípios, nossa família, e eu acho que o seu grupo ali que você participa também não é diferente. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Mas eu aqui eu já decidi, eu estou totalmente propenso em mudar o voto no Márcio França. E André? Dória, Márcio Em primeiro França. lugar, eu não sou uma especialista política, mas eu esse ano até queria aproveitar, eu estou muito feliz, até para servir de exemplo a muitas mulheres, de estar muito consciente das minhas opções de candidatos por minha única e exclusiva vontade, estudos e consciência mesmo. Então, as minhas escolhas não foram por conta de opinião de marido, de sogro, de amigos. Eu estudei realmente os partidos, eu estudei as propostas, eu estudei os contras, os prós, e eu queria já deixar aqui um incentivo às mulheres que não tenham vergonha das escolhas que vocês fizeram, porque só a proposta de ter estudado, de ter tomado uma decisão por si só, já é um grande passo aí para nós mulheres dentro do cenário político. Principalmente nós que não estamos envolvidas, né, nesse processo político dentro dessas organizações. A minha opção vai ser Dória, por conta, obviamente, nós precisamos fortalecer agora o Bolsonaro, e por eu vê-lo como um gestor. Eu sou empresária, uma pequena empresária, de uma empresa de consultoria, e sei das dificuldades de tributações, sei das dificuldades que os empresários passam, e essa mente de gestor do Dória, eu acho que vai contribuir bastante para o nosso Estado. Então, são os dois motivos. Em primeiro lugar, por conta do apoio dele declarado ao Bolsonaro, e em segundo lugar, porque eu o vejo realmente como um gestor competente. A minha opinião, vou expressar só no final do programa, mas eu queria explanar o seguinte. No primeiro turno, o Dória disse que odiava a direita e a esquerda, não apoiaria ninguém. Ele está surfando na onda que o Bolsonaro é o fenômeno eleitoral que é, e ele viu o que o Bolsonaro fez em todo o Estado, ele está declarando, lógico, apoio ao Bolsonaro, né? E ele foi acusado pelo ex-presidente do partido e ex-governador, Alberto Goldman, sobre aproveitador, sobre comprar apoios dentro do partido, né? Ele expulsou em Limeira o Pedrinho Kiel e ele expulsou o ex-governador Márcio Goldman do partido porque eram contrários à candidatura dele, né? Então, esse aproveitamento que o Dória faz, ele é um oportunista, um homem de negócio, tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, eu fico com receio do Dória. O Márcio França seria mais do mesmo, né? Ele já está lá com o Geraldo Alckmin, ele já está fazendo tudo, vai continuar sendo igual né? O pedágio hoje está 8,10 em Sumaré, está 9,10 em Catanduva ali, Catanduva? Um dos pedágios mais caros. Aí depois 9,60 antes de chegar em São Paulo. Eles ficaram com medo de pôr R$10. Ficou com medo de pôr R$10. Então ele pôs 9,60. Mas é um absurdo o que se paga de pedágio no estado de São Paulo, né? Por umas pistas que não tem melhoria nenhuma. Passa ano, sai ano, o pedágio aumenta e não tem melhoria. A pista está sempre... Bom, nessa questão dos pedágios, há 20 anos, há mais de 20 anos eu bato nisso. Nós somos assaltados nas praças de pedágio. Porque é possível, com o volume de veículo que existe nessas rodovias, manter o pedágio por um valor muito menor, né? Mas vamos falar, eu falo sem medo de falar,
é o seguinte, é daí que sai muita coisa do dinheiro para a campanha política do PSDB. Mas Sai sendo desses pedágios. quem construiu as estradas foi o PSDB. Não, ela já... Foi na época do Covas. Não. Sim, aí ele doou essas estradas. As rodovias já estavam prontas, aí ele reformou as rodovias Sim. e entregou para a concessão pública, para concessão. Nós pagamos, primeiro nós pagamos pela reforma das rodovias para depois pedagiar, para depois privatizar. Então, é uma dupla sacanagem, é mais ou menos como fizeram com a questão da Telesp em São Paulo, quando, vamos privatizar a Telesp? Vamos privatizar. Mas antes, trocou todo o cabeamento de cobre antigo por fibra ótica. E a Telefônica pegou aquilo sem custo. Não precisou investir, num primeiro momento, 1 centavo no sistema. Nas rodovias paulistas foi a mesma coisa. Mesma coisa. Meter Então, a mão no bolso da Quem população. pagou por tudo isso sempre fomos nós. Sim. Nós nunca tivemos absolutamente nada ali que fosse fruto do trabalho da própria concessionária. Arrecadou, investiu na rodovia. Não, sempre nós. Até para fazer um dispositivo de retorno, é uma briga, porque tem que envolver política. Não é uma questão técnica. A gente sofre isso aqui em Limeira. Nós não conseguimos uma passarela porque 26 mortes ao longo de 2 décadas é pouco. Foi isso alegado pela Artesp. Foi. 26 mortes ao longo de 2 décadas é pouco. Você entendeu? E então, foi feito. esse é o problema dessas concessões, que não, na prática ninguém fiscaliza. Isso eu também entendo como Wagner. A entrada do Dória não vai mudar isso. Por quê? Porque isso está no contrato. Quando você vai mexer num contrato, vai ter compensações que vão ser cobradas na justiça e nós é que vamos pagar de qualquer maneira. Mas nos contratos tem coisa que ninguém lembra de cobrar, né? Igual no transporte coletivo, tem as obrigações da Sim. empresa aqui em Limeira e ninguém nunca fez cobrar. Não, Assim como lá no contrato da concessão do pedágio, da administração da rodovia, tem coisa que ninguém cobrou. Às vezes, com Dória, se ele colocar pessoas técnicas, pode ser que dê certo. Pode. Não, você falou o negócio dos contratos de transporte aqui em Limeira. Na nossa composição de tarifa de ônibus, da tarifa do ônibus, tem lá um X percentual que gera mais ou menos R$1.000 ou R$1.500 por dia, que é para a construção dos abrigos. Quantos abrigos tem em Limeira? Não tem muito, não. Tá muito... Há 30 anos aí, 20 e poucos anos, 26 anos aí, a empresa rodando em Limeira, e nós não temos abrigos nos pontos, e eles estão arrecadando isso todos os dias, todos os meses, durante os 20 e tantos anos. Uma fala do ex-administrador da Limeirense falou isso daqui na minha cara. Ele falou, nós não temos dinheiro para fazer isso aí. Nós já vamos fazer 10, é muito, porque nós não temos esse dinheiro. E nós pagamos isso na passagem. E são ladrões. Você pegar o Enquanto contrato, o povo sofre, que eles estão na você quer ver Europa. um outro Tem que falar a detalhe? verdade. Sabe quantas páginas tem o contrato de concessão do transporte público em Limeira? 12.000. É um contrato para ninguém ler. Porque eu não tenho cacife para ir lá e bancar 12.000 páginas de um contrato e mandar copiar o contrato. E também não tenho nem visão mais para ficar na tela do computador lendo 12.000 páginas para pegar todas as pegadinhas que criaram nesses contratos para ferrar com o público, com o limeirense, com o cidadão limeirense. E isso acontece em todos os contratos. É aquela história da licitação. Como é que eu dirijo uma licitação? Olha, você tem que ter, por exemplo, a ônibus, você tem que ter uma garagem de tantos metros quadrados aqui, você tem que ter uma oficina com tantos boxes, você tem que ter uma infraestrutura assim, assado. Quem é que tem essa infraestrutura em Limeira? Só limeirense. E hoje diminuiu, hein? E hoje diminuiu bastante a estrutura lá. Ô Augusto, dizem pessoas ligadas à campanha do Mário Botion 2020 que o Mário sairá como herói ainda da cidade e provavelmente será reeleito com mais de 80% de aprovação, porque ele vai trazer um transporte inovador para Limeira, com esses estudos que estão sendo feitos. É o seguinte, nós temos um problema. Aquilo que a população deseja e aquilo que é possível com o valor de tarifa que nós temos. Tá? O que nós temos hoje, em termos de valor de tarifa, é andar em pau de arara. Então, que é o que tem aí. Isso aí são ônibus que são montados em cima de chassi de caminhão,
não é um monobloco próprio para transporte urbano, né, de passageiro, é montado em cima de um chassi de caminhão. Então, é um pau de arara com lateral e teto. É isso que são os nossos ônibus. É isso que dá para pagar. Então, toda vez que o político vem te prometer um transporte público de excelência, saiba que para que isso aconteça, essa passagem vai ter que dobrar ou triplicar de preço. Porque ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com piso rebaixado, com acesso para cadeirante, com tudo que manda o figurino, um ônibus de primeira linha para transporte de seres humanos custa mais de R$1,5 milhão a cada ônibus. E alguém tem que pagar por isso. A manutenção desses ônibus são caríssimas. Nós temos um sistema, por exemplo, para cadeirante, que é improvisado em alguns ônibus nossos aqui em Ribeira. Anda no ônibus para você ver o terror que é andar dentro daquele ônibus. Você precisa pôr protetor auricular, meu amigo. Por quê? Porque as coisas vão se desgastando e esse sistema que está nesse ônibus, que é barato em relação ao ônibus que eu citei, eles não dão manutenção, você imagina naquele, que vai ter uma manutenção muito mais cara, vai ser um ônibus muito mais, de um custo muito maior, né? Porque aqui em Limeira tem vereador que fala assim, olha, todos os ônibus têm que ter Wi-Fi. Mas a população aplaude. Mas ela não se dá conta de que é ela que vai pagar aquilo, porque na próxima composição tarifária, o empresário vai dizer, olha, mas agora eu tenho Wi-Fi no ônibus. Mas agora eu tenho um ar-condicionado. Ela pode ter por alguns meses, aquilo pifou, pronto, já não está mais no orçamento. Exatamente. Não é? É bem assim. É curitibana. E Curitiba tem essa coisa de inovação e tudo mais. Então as pessoas ficavam empolgadas com algumas coisas que o governo, que o prefeito trazia, e eu falo assim, as pessoas não, se iludem, né? Essa coisa, porque elas não entendem que isso tem uma manutenção. O dinheiro é para colocar, mas para fazer manutenção. Eu sempre digo o seguinte, minha conterrânea, né? Eu sou paranaense. Tá? Eu sempre digo, e conheço lá o sistema de transporte de Curitiba, eu sempre digo o seguinte, aquilo que você faz, mas não torna política pública, é apenas política de governo. E acaba junto com o governo que sai. É o que está acontecendo com o que aconteceu governo. com o Félix. Por que as coisas do Félix acabaram? Porque não era política pública, era política de governo. Né? As coisas do Mário vão acabar assim que ele sair. Por quê? Porque não é política pública. Porque fazer política pública demanda trabalho, demanda muito esforço pessoal, político, envolve equipes, você tem que treinar, você tem que reunir pessoas capacitadas para fazer aquilo. E os nossos governantes, sem exceção, tá? Sem exceção, desde que eu estou em Limeira há 20 anos, todos eles apenas custearam a máquina pública. Eles não trouxeram inovação, eles não trouxeram políticas públicas para a cidade que garantissem uma vida melhor para o limeirense. Então, não adianta, o povo precisa parar de acreditar em promessas vãs, porque elas geram em nada. Gastamos uma fortuna, o Parque da Criança não ficou caro. Ou a estufa no horto não ficou cara. O moinho não ficou caro. Gastamos fortunas com coisas que se acabam, porque não tornaram políticas públicas. Então, povo, pare de acreditar nessas fantasias que político te prega para você. Transporte em Limeira é o seguinte, é isso que está aí, a qualidade vai ser sempre essa, a não ser que você queira pagar no mínimo o dobro da passagem. Não, Wagner, estou entrando em contato, são ônibus antigos, de mais de 10 anos de uso, quebram muito. Essa questão dos ônibus é uma outra coisa que eu briguei lá na Câmara, lá na gestão passada. Porque o contrato prevê que o ônibus a frota tem que ter uma idade média de 10 anos. Média de 10 anos. Então, nessa brincadeira, você pode ter ônibus com 15, 20 anos de uso. Colocaram a média, né? Colocaram essa palavra média. Então, de repente, você compra 3, 4 ônibus, você aumenta a média de vida útil, a média de idade dos ônibus, e pronto. Estou dentro do contrato, estou dentro da lei. Ao passo que o certo seria a renovação de ônibus a cada 5 anos, como é em muitas cidades. O que acontece? Naquelas cidades, porque nós temos aí 3 ou 4 grupos de empresários de ônibus no Brasil. Tá? Não pense você que cada empresa é um dono. Não, cada empresa pertence a um grupo. Tá? E são muitas empresas por grupo. Então, naqueles estados, naquelas cidades onde o tempo de uso de um veículo é de 5 anos, sabe o que acontece? Aqueles ônibus, eles pintam e vêm parar em Limeira. É assim que funciona. E nós vamos usar aquele ônibus mais 5 ou 10 anos.
Né? Já comeram lá no Rio de Janeiro o ônibus, aí vem para o Brasil, vem aqui para Limeira. Comeram lá em Curitiba, vem para Limeira. É assim que funciona. Nós falamos já de tudo que podia de presidente. Eu não quero falar mais sobre o presidente, que já está definido, é uma coisa que não tem mais o que fazer, não tem como espernear. Bolsonaro vai ser o seu presidente. Exatamente. Para governo do Estado, é difícil escolher para governo do Estado? É difícil. Mas eu creio ainda que o João Dória é um pouco mais novidade, que a gente arriscar. O Márcio França vai continuar os contratos que estão aí, não vai ter mudança. Posso contar uma coisinha do Márcio França, rapidinho? Pode. Limeira tem pelo menos 5 mamógrafos. Tá? Tem pelo menos 5 mamógrafos em Limeira. Aquele ônibus, aquele mamógrafo móvel, que é um ônibus bacana, ele existe para atender cidades que não têm mamógrafo. Tá bom? Para a mulher fazer a prevenção, né, de câncer no seio e tal. Na campanha passada, às vésperas da campanha passada, chegou aqui um mamógrafo móvel, um busão lá legal, ônibusão, tal, rosa, né? Bonito. A pedido da, então, e atual vereadora também, Érica Tanque. Agora eu pergunto para você, e o Márcio França liberou o ônibus para cá, para Limeira, para fazer política, para favorecer uma política. Ela não teve coragem de aparecer no ônibus, porque eu estava lá esperando para fotografar ela. Tava. Eu juro por tudo que é mais sagrado, se ela aparece naquele ônibus na campanha, eu tinha tirado ela, eu tinha barrado ela na justiça, como eu fiz com o Anderson Pereira. Tá? Ela não deu as caras no ônibus. Porque isso é uma tremenda de uma sacanagem. Cidades que precisam daquele equipamento não receberam aquele equipamento nos 15 dias que aquele ônibus ficou em Limeira. Entendeu? Esse tipo de política precisa acabar. Sabe? Essa coisa da troca de interesse, e dane-se o povo que precisa. Sabe? Esse tipo de situação me revolta de uma tal maneira. Depois tem gente que pensa assim, pô, por que você é tão agressivo quando você fala de político? É porque não valem nada. O que nós temos aí hoje não vale nada. E é por isso que 151 mil votos de Limeira foram para fora de Limeira. Porque os nossos políticos são ruins, são mal preparados, são mal intencionados. Essa que é a verdade. O Augusto, e eu ia entrar na questão dos deputados. Nós temos o Miguel Lombardi, que foi eleito deputado federal. Sim. E temos o Murilo Félix, que irá assumir, se algum for chamado para secretário, que eu acho que só se o Márcio França ganhar. Que o primeiro lá, o Bruno, é capaz de ser chamado para a Secretaria de Transportes. Mas é só se o Márcio França ganhar. Se o Dória ganhar, o Murilo não assumirá tão cedo. Né? Então, o Murilo é o primeiro suplente. Faltou 5 mil votos para o Murilo entrar. Esses 5 mil votos, você acha que se dá a campanha que o Augusto Alexandre fez na internet a todo momento, frisando que o Murilo Félix era candidato por São Carlos e não por Limeira? Eu acho que eu tirei uns votos dele. Não sei se foi 5 mil, mas alguns eu tirei. Eu não tenho a pretensão de ter tanta... Mas alguns eu ajudei a tirar. Né? Eu acho o seguinte, eu já falei isso para o Silvio e para o Murilo Félix. Sentados na sala da minha casa, há 3 anos atrás. Um pouco mais, 3 anos e meio. Foi antes da eleição. Falei, olha, resolvam primeiro os seus problemas com a justiça. Se o povo entender, se o seu juiz entender que vocês são inocentes, o povo carrega vocês de volta para o poder nas costas, no ombro. O que o Silvio Félix faz em Limeira, e o Murilo Félix faz em Limeira, e a família Félix faz em Limeira, é uma covardia com Limeira, porque isso gera uma instabilidade política muito grande na cidade. Essa é a minha visão sobre a família Félix em termos de política na cidade. Eu não estou aqui condenando eles. Quem vai fazer isso ou não é o juiz. Mas eles deveriam esperar que isso aconteça. E eles não estão nem aí para o tipo de instabilidade política que eles causam na cidade. O outro que torceu para o Murilo Félix não entrar foi Edmilson Gonçalves. O que você achou, Edmilson? Faltou 5 mil votos para a gente ter um deputado estadual. De todos,
de Limeira, o Murilo é que tinha mais chance no finalzinho, né? Torcíamos demais para a Mayra e para o Rafael, mas no final, e a doutora Alessandra eu esperava também que seria eleita, mas no final, quem que estava disputando foi o Murilo Félix. Olha, independente de quem quer que seja, e aí você está falando no caso do Murilo Félix, família Félix, mesmo com todos os escândalos que aconteceu em Limeira, que se espalhou a nível nacional, eu fui uma das pessoas na cidade que fui lá em cima da gruta, gravei um vídeo às vésperas da eleição e pedi para que votassem nos candidatos de Limeira, porque Limeira precisava de deputado. Sem citar, aí caberia sim a população, os eleitores, fazer o julgamento de cada um. Mas não dá para negar o que você falou aí, que o Murilo Félix, eu acho que assim, no meu ponto de vista, os eleitores, eles devem estar a cada dia abrindo os olhos e enxergando, porque ele teve quase 30 mil votos para prefeito em 2016 e ele teve menos de a metade dos votos agora para deputado na nossa cidade. Ou seja, se ele fez uma campanha de grande investimento, se ele fez, foi fora de Limeira, longe de Limeira, nem na cidade da região, não foi, onde as pessoas não conheciam tão bem como nós aqui da cidade, o Murilo Félix. É candidato por São Carlos. Mas em Limeira, eu acho assim que a família Félix tomou o troco da candidatura. Foi menos de a metade dos votos. Mas então, não foi assim, ó. O programa Visão Popular, o Edmilson Gonçalves, nós falávamos a todo momento, votem candidatos de Limeira. Aí o pessoal via nós falando isso, e depois viu o Augusto Alexandre falando assim, o Murilo Félix é candidato por São Carlos. Mas eu também falei aqui. Entendeu? Então, pegava nós dois falando para votar em candidato de Limeira e o Augusto falando que ele é de São Carlos. Então, nós tudo acabou fazendo que não votasse no Murilo. Mas candidato, quando nós falamos candidato de Limeira, Wagner, para a população procurar escolher os menos pior. Não é escolher, eles que vão fazer o julgamento. E nesse caso, eles fez o julgamento. Eu já tinha feito a minha leitura no passado aqui, um passado recente, vocês lembram disso? Eu dizia o seguinte, não interessa a Limeira esse monte de candidatos. Concordo. Não interessa. 27 candidatos é muita coisa. Agora, o que acontece é o seguinte, houve uma articulação política nos bastidores para se inflar o número de candidatos em Limeira para favorecer apenas um, que é o que se elegeu. E que ainda não prestou conta das emendas. Ele disse que tem emenda, mas não prestou conta das emendas. Entendeu? Porque falar que veio emenda, beleza. Eu quero saber para quem foi pago, como foi pago, de onde... Eu quero saber o caminho do dinheiro. Isso ele não teve a coragem de mostrar. Vai lá, procura lá no portal da transparência que está lá. Nota, até onde eu sei, existe nota fria. Não estou dizendo aqui que aconteceu em Limeira, mas eu quero ter a certeza que não aconteceu. E o pessoal ainda assim votou nele. Paciência. O que acontece é que a articulação política nos bastidores que o Miguel Lombardi fez tirou a possibilidade de nós termos mais deputados. Essa que é a realidade. Porque ele visou apenas a si próprio, a sua própria candidatura, o seu próprio interesse. Ele está se lixando para o interesse de Limeira. E eu espero que o limeirense entenda isso no futuro. Porque ele não entendeu agora. Fala, Edmilson. E só fazendo uma colocação em cima disso daí, Augusto Alexandre, demais aqui, e os ouvintes, sabe, nós vemos a Americana aí, eu não sei qual foi o número agora, Americana, Piracicaba, sempre fazendo 2, 3, 4 deputados, entendeu? E Limeira passou aí décadas sem fazer nenhum, faz décadas que não faz um estadual. E assim, nós vemos muito pensamento no eu, entendeu? E assim, eu acho que isso aí tinha que partir principalmente do executivo, porque quem mais que é o nosso prefeito, querendo nós ou não, entendeu? Partir do executivo, fala assim, por que você quer ser candidato? Você tem condições de vencer a eleição? Vamos conversar aqui, vamos resolver. Não é melhor a gente eleger fulano de tal? Eu acho que isso tinha que partir das lideranças maiores políticas, politicamente já falando, tentou isso, entendeu? Mas tem que ter, não podemos perder a esperança, entendeu? Já tentou. Sabe por que ninguém consegue? O primeiro que conseguiu foi o Miguel Lombardi. E mesmo assim ainda saiu o Gu e saiu o Arthur, né? Que saiu a deputado federal. Mas o único que conseguiu chegar perto de uma negociação foi ele. Então agora tem que surgir uma nova liderança. Com essa vitória do Bolsonaro aí, vai poder ajudar muito isso.
as pessoas de bem poder chegar e negociar e falar, eu quero e eu tenho chance. Igual a Andrea falou, o Dória é um administrador. Está na hora das pessoas que é administrador, pessoas novas na política, aparecer para fazer uma política nova. Igual aqui falamos, a política antiga. O Murilo e o Rafael fez a política antiga. Aquela política de chegar, pegar o Augusto Alexandre, que é um formador de opinião, encher o bolso do Augusto Alexandre, encher o bolso do outro, encher a associação de morador e conseguir voto. E não foi isso. Quem teve mais votos em Limeira foi a doutora Mayra sem dar nenhum real, e foi o Miguel. Mas o Miguel ainda um monte. Fez um pouco de política antiga, um pouco de política nova. Tá, Wagner, mas assim, tem que, nossa cidade, não é nossa cidade, na verdade o país, mas nossa cidade, estamos falando daqui agora, tem que parar com a política eu é o resultado que está aí hoje. Mas aí tem que sair, tem que deixar o ego de fora. Um cara forte. Tem que eu ganhar na Mega Sena, você ganhar da Mega Sena, porque essas pessoas que estão na política só ouvem quem tem o cifrão no bolso. Então, mas eu acho que se cada um de nós fazer a nossa parte, como você falou aí, nós fazíamos aqui, o Augusto Alexandre continua fazendo lá, existem outras pessoas também, eu acho que a gente vai ter mudança sim, entendeu? Eu acho que o povo está abrindo os olhos a cada dia, nós temos que continuar fazendo sim, e tem que haver esse consenso, entendeu? De mudar para que a nossa cidade venha a se desenvolver. Sabe o que eu vou indicar para os políticos de Limeira? O livro da Andrea, Por Partes. Esse livro é muito bom. Fala para a gente analisar o passado, o presente e o futuro, para a gente poder ter uma vida boa, seguir a nossa vida muito boa. Né, André? Fala um pouquinho para a gente do livro Por Partes. Bom, o título dele já fala por si só, né? Por partes, inclusive, da política. Aproveitando o gancho, para que nós tenhamos políticos bons, a gente precisa primeiro melhorar o eleitor. E o eleitor nada mais é do que o desenvolvimento humano e pessoal de cada um. O livro traz essa base, informações muito básicas de desenvolvimento humano do pai, da mãe, do aluno. Então, o que eu quis trazer para o livro? 3 pilares da minha vida: a pessoal, a profissional e a espiritual. Esses 3 pilares, essas 3 experiências da minha vida, eu transportei esses conceitos para o livro. Então, quem está perdido, e nos dias de hoje é muito fácil nós nos perdermos, né, nos conceitos, no que é certo, no que é errado, no que é fake, no que é opinião, para termos um norte, o livro traz a essência do básico que nós não podemos perder, entre vários títulos, e aí os capítulos são todos curtinhos, é um livro pequenininho, um livro de 110 páginas, é um livro de uma conversa. Como eu já sou terapeuta holística, não atuante no momento, parei de atuar em janeiro por conta do lado profissional, mas a terapia nos traz esse contato com as pessoas, então eu trouxe para o livro os conceitos daquilo que elas me perguntavam, e até hoje ainda me perguntam, e são coisas do cotidiano. Uma vez que nós tenhamos esse cotidiano bem desenhado, bem planejado, bem definido, então podemos sim fazer um estudo, inclusive, político, com muito mais coerência, né? E eu acho importante uma coisa que você falou, essa coisa do eu, inclusive em relação ao eleitor. O que me incomoda um pouco, não estou tirando a razão das pessoas que pensam assim, apenas me incomoda um pouco, são as pessoas que tomam como decisão eleitoral o seu problema individual, seja a sua classe, né? Eu tenho um problema com deficiência, então eu vou escolher um político que trate disso. O outro tem outro tem outro. No final, o nosso sonho, o nosso ideal é que isso tudo funcione. Mas a gente precisa pensar, ele tem isso e mais o quê? Se nós pensarmos no coletivo, vamos ter um pouquinho mais de sucesso. Então, essa coisa do eu, tanto da política para o eleitor, também deve ser levado do eleitor para a política. Eu preciso que eu tenha governantes que tratem, claro, uma coisa que me faz falta, que é importante para mim, mas que também tenha e agregue para o meu coletivo, a comunidade, a cidade, o estado, o Brasil. Então, o livro Por Partes, ele tenta levar nessa entonação, vamos pensar no todo, vamos tirar as pequenas probleminhas, vamos eliminar as coisinhas e vamos pensar entre passado, o que eu fui, é importante, o que eu fui, quais são os meus problemas,
o que eu sou, como eu estou diante do cenário do mundo de hoje e o que eu quero para o meu futuro e como eu vou contribuir para isso. É por isso que o livro Por Paz está aí. Não deixa de ser um livro um pouco político também. Sim, é um livro... O ser humano é um bicho político, né? É um então bicho não tem, político. não tem jeito. A gente faz política até a partir da hora que a gente abre o olho até a hora que fecha, está fazendo política. Exatamente. A ideia do livro é justamente essa. Tem essa questão de gestão, que é uma coisa corporativa que tem em mim. Então, eu trago para o livro de uma maneira bem corporativa, pessoal. Vamos dizer, vamos fazer a gestão do nosso próprio tempo, gestão dos nossos conceitos, gestão com o próximo, a gestão da raiva, a gestão das emoções. Tudo é uma questão de fazer uma boa gestão de si próprio. O Partes traz isso para contribuir com as pessoas. E esse livro... né, é igual você falou, é para ajudar as pessoas. Eu acho que tem políticos de Limeira que mereceriam estar comprando esse livro, estar recebendo esse livro de presente. Aonde acha o livro Por Partes? Para a gente indicar para os nossos políticos ler com atenção, para poder melhorar um pouquinho, porque senão a política está aí, a nova política mostrou que ou vocês mudam ou não terão mais chance em 2020. Onde acha o livro Por Partes? Tem duas plataformas. Está na plataforma da própria editora, a editora Perse, www.perse.com.br, é uma loja virtual, e também está na plataforma da Amazon, www.amazon.com.br. Ambas plataformas você pode encontrar, pode entrar em contato comigo também, e eu estou nas redes sociais, Instagram, Facebook, e a gente bate papo, inclusive se comprar comigo, eu tenho a oportunidade, se isso fizer diferença, de entregar esse livro autografado. André, e qual a sua página no Facebook e Instagram para as pessoas localizarem e poder fazer o pedido do livro diretamente para você? Bom, no Facebook está como Andréa Santos, se eu não me engano, acho que é Andréa Santos terapeuta. Não, Andréa Santos. Você já me achou? Ai, que bom. Então, Andréa Santos, tá, gente? E no Instagram, como @DeaSantos, número 6. Instagram eu tenho uma quantidade maior, um contato muito mais assíduo, né? Mas em ambas as redes são as mais tradicionais. No Twitter eu estou como Dea022, se não me engano, e também no LinkedIn, que daí vocês vão ter acesso ao meu perfil profissional no LinkedIn. Tá ótimo. Você sabe que eu ofereci um livro Paulo Radish em 2015? Qual? No Natal? Qual? Ética e Vergonha na Cara. Não, é sério, tem até um vídeo, eu ofereci para ele, vou te dar de presente, mostrei o livro. A pessoa não pode falar perto de mim, do Paulo Radish, que eu lembro deste coitado. Não tem como vocês falar para mim de Paulo Radish e ainda eu tô do lado deste coitado aqui. Então, o Paulo Radish, você fala Paulo Radish, o Paulo Radish deu ordem para os seus vereadores, né, caçar este coitado aí, ó, porque esse coitado bateu na mesa e falou que era independente. Esse rapaz aí, ó. No meu mandato ninguém manda, eu não sou a favor de prefeito, eu sou a favor do povo, e pá. Durou mais 3 semanas, acharam um jeito de caçar ele. E nem era motivo, conseguiram até voto para caçar ele. Certo, eu vou ter que te dar a resposta disso daí, viu? Primeiro que coitado é o diabo, não eu. E coitado foi justamente aqueles que, comandado por um ato sujo político, que vive nesse meio sujo, que praticou. Muitos já receberam a justiça, não de mim, mas a própria justiça da natureza, a própria justiça de Deus, e hoje eles estão fora da vida pública. Entendeu? A maioria, né? Tem alguns aí. A maioria. E eu estou aqui, o que eles não esperavam é que já no ano seguinte eu estaria vivo, totalmente vivo, que eu me lancei candidato a deputado, entendeu? Esse é um ponto. Então, assim, não me arrependo de nada, não vivi a minha vida de política e continuo andando de cabeça erguida, graças a Deus, e sou bem aceito pela população onde eu vou. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês também, aproveitar. Você não vai mudar de assunto, deixa eu perguntar para o Augusto, vai. Eu só queria saber de vocês, com essa mudança dessa eleição de 2018 aqui, vocês acham que vão refletir aqui na nossa cidade, no poder legislativo, no legislativo, mudança de comportamento, de atitude, nas bancadas? Vocês acham que isso pode acontecer ou não? Não. Esses próximos 2 anos vai continuar a mesma coisa,
porque isso aí já é o ranço político que pregou nessas pessoas. O eles não comodismo. o comodismo, as facilidades, né? Vamos falar a real, gente. As facilidades de ser um vereador, a moda antiga em Limeira é muito boa, né? Por quê? Porque ninguém precisa trabalhar, né? O Tribunal de Contas diz, olha, aprovei, não aprovei, sei lá, vai lá, politicamente você aprova ou reprova, o que o Tribunal de Contas diz, e aí eles dizem assim, mas eu faço meu papel de fiscal, né? Muito bom fazer um papel de fiscal assim, né? Não vai mudar nada. Espero que mude na próxima eleição, que o perfil do vereador, do político em Limeira mude. Mas o duro é que nós ainda temos um coronelismo ainda arraigado na cidade. Só uma colocação bem rápida aqui. Na Tá época, no programa dele. na Tá no época programa dele, que não deixa nem eu falar. na época que antecedia esse processo administrativo que aconteceu comigo, Wagner, tinha um rapaz até bem intencionado e uma colega minha que é jornalista. A gente estava dentro do gabinete e ele pegou e falou assim, Edmilson, mas você não pode responder fulano de tal, os vereadores, entendeu? Você não pode responder ele falando, porque se responder, eles vão querer caçar você mesmo, entendeu? E ela virou para ele e falou assim, aí se caçar, e daí? Ele nunca viveu de política, ele vai trabalhar como ele sempre fez e pronto. Ele não é obrigado a submeter tudo que eles querem, entendeu? E assim foi uma coisa que me... Você não acha que o vereador tem que ser do jeito que o Edmilson foi? Porque foi na primeira, acho que numa das primeiras reuniões que o Edmilson foi, eu não estava aqui. Foi a primeira reunião com o Paulo Radich. Eu estava na Argentina, eu não estava aqui, eu fiquei sabendo, né? Como eu era muito ativo na política esse tempo, então, na hora que o Edmilson deu esse escândalo lá, falaram que parecia a Vera Verão dando um piti lá com o Paulo Radich, na hora que ele deu o tapa na mesa, tal, o vereador não tem que ser isso, independente, porque a única coisa que o Edmilson falou para ele, eu sou independente, eu não aceito o prefeito mandar no meu mandato. A instituição é bem clara, existe a divisão dos 3 poderes, né? Justamente para isso, para que o legislador seja independente e possa fazer a sua atuação, porque o legislador, ele legisla, ele delibera e ele fiscaliza. Essa é a função do vereador. Está lá na Constituição, não sou eu que estou inventando, né? Nossos vereadores não legislam, não deliberam e não fiscalizam. Então, qualquer um que chegue lá, sozinho no ninho, e queira ser um vereador ao que determina a Constituição, ele é automaticamente ressachado, como aconteceu com o Zé Damix, nos 3 primeiros meses já queriam caçar ele. Aí ele baixou a bolinha dele e ficou com os 4 anos. Estou mentindo? Mas não, agora o Zé Damix é um dos que tem mais problema. É o ranço, velho. É o ranço. Pega, gruda. É que nem a lama do pântano. Você põe a mão lá, meu amigo, você sai com aquilo grudado. Eu vou falar rapidinho, que tem 1 minuto só para acabar. O Edmilson falou, mas não deixou eu falar, né? Ele falou sobre se vai mudar em 2020. Para mim, quem tem que mudar são os candidatos. Parar de sair 540 candidatos, sair quem realmente tem condições de melhorar a cidade. Porque se ficar saindo um monte de candidato, não vai ter ninguém, vai ter essas porcarias aí. Parar de pessoas vender o seu voto por causa da fé, né? Porque hoje as igrejas elegem mais de 30% da Câmara, né? Tem que parar a igreja do voto de cabresto. Vocês não têm dono. Deus não obriga vocês a votar no candidato pastor corrupto e bandido da sua igreja. E nem nos indicados do pastor. Porque tem coisa errada aí quando isso acontece. Se a pessoa está obrigando a você votar, porque essa pessoa não tem competência de estar onde está. Então, parem de ser bestas de pastor e besta de igreja. Eu quero deixar as considerações finais de cada um. Vou deixar a André se despedir primeiro, depois o Augusto, depois o Edmilson, depois o Geraldo está ali no ar-condicionado, na boa. Em primeiro lugar, muito obrigada. Um privilégio enorme estar aqui, poder dar as minhas opiniões singelas e humildes opiniões políticas em relação a isso. Eu fico muito feliz de ter podido participar de um programa como esse. A oportunidade de estar falando sobre o meu projeto, que é o livro, que, obviamente, que ele se estende para as palestras e para o meu profissional, mas a minha intenção, primeiro, é realmente compartilhar isso com as pessoas, com a maior quantidade de pessoas, principalmente aqui o limeirense, que é um povo que me recebeu também desde que aqui eu cheguei.
Muito obrigada a todos vocês, um prazer enorme tê-los conhecido. Muito obrigada, Geraldo, pela grande oportunidade de convite. E eu estou à disposição sempre que vocês quiserem uma mulher para dar uma opinião. Vai ser preciso, viu? Feminina. Porque nas próximas eleições de 2020 tem um monte de candidata mulher aí que engana o povo. Eu vou continuar estudando. Eu quero então. que você venha. Fala, Augusto. Então, só agradecer pela participação, terceira participação no programa Visão Popular. Muito obrigado ao Wagner, ao Geraldo. E vamos continuar tocando o barco aí, né? Pensando na nossa Limeira, porque o seu livro fala uma coisa importante, que você não... as pessoas têm que ter espírito público. Falta espírito público, e é isso que a gente precisa mudar em 2020. Deus. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo programa. E até uma próxima vez para dialogar mais sobre política. E lembrando que 2020, Wagner, a previsão é que tenha mais candidatos a vereadores do que na outra. Ô, Augusto, deixei ele triste, olha como ele tá triste. Lembrei ele do fato. Não. Muito pelo contrário. Isso me alegra, porque eu estou vivo. Nem um pouquinho. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Geraldo, vai me despedir? Eu queria agradecer a todos vocês, telespectadores, uma bela audiência, hoje um grande programa. E, tem segundo turno para presidente, Bolsonaro e Haddad. Leia com atenção todos os planos, igual o Augusto falou aqui. O que eu posso dizer? Você não vota mais no PT. O PT colocou uma árvore lá. Deixa o Bolsonaro para ver que, se der errado, pelo menos vai ter um monte de gente falando. Eu avisei. Mas o PT já deu, colocou um poste lá, não dá mais. E para o governo do estado de São Paulo, infelizmente, o Márcio França estava com o Geraldo Alckmin. Infelizmente. O Márcio França, político, é melhor do que o João Dória. Mas para as mudanças necessárias para o estado de São Paulo, o João Dória é melhor porque é uma pessoa nova. Tenho certeza que ele não vai continuar esses contratos fraudulentos e corruptos que existem no estado de São Paulo. Muito obrigado a todos, até terça. Com a vereadora Carol Pontes, que estará aqui. Hoje ela não esteve porque está gripada. E na próxima terça, a vereadora Carol Pontes. Vou estar na escuta para você falar isso aí. Carol ia voar no meu pescoço se ela vem no programa. O que o Wagner falou aí agora, eu vou estar na escuta. Quer que ele fale o que ele falou no final aí para ela. Esses contratos corruptos, não sei o que tem que ser falado. Claro que eu falo, mas são, Deus. Se você pegar os contratos do estado de São Paulo, meu Jesus, não dá. Então, ontem eu vi a mãe chamando o filho Desculpa de falar tanto de política, mas tá depois da eleição. Fiquei até com um pouquinho de medo no começo, mas depois eu fui. Mas você falou Se bem, soltou, né? você falou bem uma coisa importante. Do jeito que você escolheu o seu voto, as pessoas também vão analisar mais. O importante é analisar cada um, né? As pessoas ficaram com medo do que fizeram, né? Mas aí, A dizer que é conservador, e essa é uma característica do brasileiro, que nem vai mudar, e aqui confrontar a pessoa que chama ele de... se alguém é Alessandro Albino, Albino é vocês, não É é? minha família. Isso aí de Limeira. Por quê? Mas é parente seu, não? Olha, todos os albinos é parente. Não, o representante está pedindo aqui.